Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com SOS Servidor. Estamos recebendo hoje Silvia, a servidora da saúde. Vamos bater um papo com ela, né? Silvia, é um prazer imenso estar te recebendo aqui. É um Tá? prazer Gostaria meu que também. você se apresentasse para os nossos seguidores. Ah, Fique à vontade. ok. Bom dia, boa tarde, boa noite, como se diz nossa amiga. Meu nome é Silvia, sou servidora da saúde há 19 anos e 10 meses. 10? 10 meses. Está completando agora 20 anos. Dentro desses quase 20 anos, né? Trabalhei em setores muito interessantes da saúde e também já trabalhei um período de aproximadamente 2 anos, 2 anos e meio na segurança pública, né? Que eu, inclusive, trabalhava com alguns amigos que me convidaram para participar desse podcast. Olha, que interessante. Segurança pública. Na época era muito Silvia, interessante. eu sei que você tem uma formação aí muito interessante que nós vamos explorar muito hoje. Pode falar sobre elas? Sim, eu tenho a formação, uma graduação em bacharel em administração pública, ou bacharela, né, como muitos preferem falar, e tenho pós-graduação em gestão de projetos. Eu comecei a fazer uma gestão também de administração municipal pública pela UF, não deu continuidade por causa da pandemia, foi justamente no auge da pandemia, estava trabalhando no hospital e tive que dar um tempo parar e não consegui concluir. É muito interessante, sim, e seria muito bom que ela fosse também, tivesse essa visão dos nossos gestores, tanto do executivo, do legislativo, do judiciário em si. Também, assim, às vezes eu fico me sentindo assim, impotente. Por quê? A gente busca uma formação, depois que a gente, né, vira para o servidor público, que foi o meu caso, né, que eu achei muito interessante, voltada para o trabalho em prol de uma sociedade, porque nós, servidores públicos, a gente trabalha para a sociedade. A gente trabalha para tal prefeito. Não, nós não temos esse vínculo. Né? Nós, servidores públicos, a gente busca, primeiro, por que a gente vai fazer um concurso público? Buscando a nossa, né, estabilidade. Segundo, depois que você se insere, né, no serviço, você vê que o que você está fazendo não é só para você ganhar dinheiro. Você se põe no lugar da sociedade, do cidadão que busca em você, vê em você a possibilidade de políticas públicas bem atuadas. Existe uma bem paixão observadas. por aquilo. Exatamente, foi isso que aconteceu. Me levou essa paixão, fui buscar, né, uma universidade federal, fiz o Enem, e um certo destaque, trabalhei também no projeto Rondon, fui, né, nosso projeto foi para lá, a gente conseguiu também ver outras, né, realidades no Brasil e trazer também um pouco dessa realidade para a nossa atuação enquanto servidor público aqui em Itaguaí. Eu me apaixonei por Itaguaí, pela população que também me acolheu muito bem, entendeu? E assim, eu queria realmente dar continuidade a essa minha formação, queria aplicar tudo que eu aprendi no papel aqui, embora eu primeiro comecei aqui para depois buscar a graduação. Mas assim, é um conjunto legal que me possibilitou, inclusive, na época eu coordenei um setor chamado patrimônio, né? Como eu já tinha aquele conhecimento com relação no papel, né, que eles diziam as leis com relação à gestão pública, comecei a aplicar em toda essa situação. Eu acho que eu tenho aplicado direitinho a minha... Você tem trazido isso para a prática? Jura? Juro, com toda... Deus. Pode perguntar quem quiser, que eu acho ótimo. que sim, claro. Sabe? E assim, é muito importante a visão das pessoas, da divulgação do que é ser um administrador público, um gestor público, no essencial da palavra, da coisa correta mesmo, do que é, entendeu? Eu teria muito vontade de ter até um canal, mas aqui
Não dá para ser ainda, Não né? dá. De divulgar o que é o governo, o que é o executivo, o que é cada coisa que as pessoas falam, política pública, o que é políticas públicas? E às vezes não tenho muita Não noção vem da aqui, coisa. não vem aqui. Vamos convidar você de novo para vir aqui falar sobre isso. Eu queria que você falasse sobre esse projeto Rondon, não é isso que você Isso. falou? O que é o Projeto Rondon? O Projeto Rondon foi um projeto que baseado nos irmãos Rondon, né, que há muitos anos atrás eles vinham com a missão de levar a cidadania a locais fora dos grandes centros, para ribeirinhos, população de Manaus, de Amazonas, e explorar mesmo a necessidade de cada um deles. E o Projeto Rondon veio justamente para fazer isso, deu continuidade, né, a partir disso, do governo federal, do Ministério da Defesa, junto com os municípios e universidades. São várias universidades com um projeto de políticas públicas que seriam levadas para eles, para dar um incentivo até aquela comunidade para que ela se desenvolva, né, no âmbito da sociedade. Nossa, que interessante esse projeto. É um projeto muito interessante. A gente pode também depois fazer um podcast mais aprofundado em relação a isso. Nossa, e a gente leva a área social, a área de saúde, tanto que são equipes multidisciplinares e multitarefárias. São professores, né, no caso, na minha área de administração pública, eles buscavam, né, alunos de várias outras disciplinas, né, no caso de formação, como a área como a rural não tem medicina, nós levamos a parte de nutrição, pessoal de arquitetura e urbanismo, administração pública, levamos o pessoal de farmácia, de várias áreas. E cada um levava um projeto de política pública relacionado à sua graduação. No caso do pessoal de engenharia ambiental, né, levar como junta tudo e sai exatamente algo assim, isso. grandioso, algo que grande, vai sim. acrescentar para a comunidade, que a comunidade vai ganhar. Sabe o que eu falava? Que era como existe, né, poderes paralelos, a gente falava que era o executivo paralelo, né? É o executivo paralelo. E gostei disso aí, executivo paralelo. Executivo paralelo. É o que a gente também, como servidor público, a gente às vezes acaba fazendo, né, quando a gente quer, mesmo que a não tá paixão, na nossa gente. função. Paixão é isso, sabe? Eu realmente, aí, eu me sinto muito assim, sinto feliz em receber, em fazer parte dessa cidade, porque eu moro aqui, e ter servidores assim como você, comprometido com o seu trabalho, onde não só vem aqui, faz o concurso e fica, não, ele vai lá, ele estuda, ele pesquisa, ele busca trazer mais para a sociedade, mais para a comunidade. E eu vejo isso em você e eu fico muito feliz quando eu digo, senhor prefeito, senhor gestor, nós temos excelentes servidores. Nós temos. Prova disso está aqui. Obrigada. Silvia, parabéns pelo seu, obrigada. pelo seu, né, seu caminhar aí, né? Eu queria te falar o seguinte, você disse para mim que tem 19 anos e 10 meses, né? Muito tempo aqui. O que te levou a fazer o concurso aqui de Itaguaí? A princípio foi pela estabilidade, né? Aquela coisa de buscar um concurso que desse estabilidade. E a proximidade também da minha casa. Na época, quando saiu o concurso daqui, eu era contratada na Prefeitura do Rio, trabalhava na vigilância, né, no caso ambiental, trabalhava como servidor mesmo de rua, como guarda de endemias, e foi, apesar de ter sido por um concurso, foi por tempo determinado. Depois veio uma série de coisas que incorporaram esse pessoal, mas eu já estava aqui, falei, não vou sair não. Era um salário melhor, tinha muitas coisas melhores que aqui. Só que eu acreditei e confiei que mudaria essa situação, porque quando eu entrei em Itaguaí, eu entrei numa gestão que não era tão ruim, peguei pouco tempo, mas era boa. Logo depois veio o outro gestor, né, no caso do Poder Executivo,
e mostrou que eu não estava errada, que ele Qual era? realmente... Você lembra o gestor, né? Quando eu entrei, foi o Sagari. É bom a gente falar, né? Que Sim, não era, sim. que era Sim, bom. sim, Então, sim. é bom Era falar. bom, ele era, assim, pouco tempo que eu trabalhei na época, eu vi que não era tão ruim, mas eu vi que o município tinha muito que crescer, que já estavam vindo vários royalties para o município, já havia notícia que o município estava crescendo, e olha que na época não tinha assim, internet tão aprofundada, né? A divulgação era mais feita por jornais, ainda era feita por jornais, né, escrito. E depois veio Charlin, né, o gestor Charlin, que a gente tem que dar, né, nome aos bois. Sim. Realmente foi um salto no crescimento de Itaguaí. E foi dado continuidade, entrou um gestor que não sei se não tinha muita prática, que foi o Luciano Mota, que teve esses problemas dele, mas manteve-se o nível de gestão, pelo menos para a gente que era servidor. Não digo financeiramente, não digo, mas ele também não desfez muita coisa que o gestor antigo deixou, que isso é um grande Eu acho problema que houve um também. diálogo. Não sei se eu Sim, senti eu sim, senti isso. houve. Você conseguia dialogar com ele, Sim, né? Ele sim. ouvia o servidor. Exatamente, isso. E logo depois veio o Wesley, também que manteve mais ou menos a mesma linha, não teve essa coisa de prejudicar funcionário, de tirar. Também não sei se por causa do espaço de tempo, Sim. né? Também a gente não tem como fazer uma avaliação mais aprofundada em relação a isso. E logo depois voltou o Charlinho, que deu continuidade ao trabalho dele. Algumas coisas continuaram, outras coisas se desmancharam. Às vezes a gente fala assim, poxa, naquela época ele fazia isso, agora ele voltou com outra mentalidade. Porque também o gestor, né, no caso o prefeito, ele tem uma equipe. Nem sempre ele consegue manter aquela equipe da primeira gestão dele, ou da segunda gestão dele, né? Ele até pega equipe de outra gestão. Exatamente, você está entendendo? E acaba, às vezes, o gestor, às vezes, vê a posição dele com relação, muitas vezes, à política, né? Que a gente sabe que o gestor ele é político, é um ser político. Então, ele acaba, às vezes, cedendo, não por vontade própria, mas por vontade do partido, ou por vontade da situação que é lançada. É um outro ponto muito longo para falar sobre isso. Então, às vezes, mudam, tiram algumas coisas, mudam algumas políticas que tinham sido implantadas, outras políticas são implantadas, umas boas, outras ruins, né? E assim sucessivamente. Aí teve a queda, a entrada do outro prefeito, depois saiu, que foi aquela confusão meio complicada. Então, essa é muito interessante para a gente que é funcionário, que trabalha diretamente ligado a certas coordenações, a certas direções. A gente aprende muito, a gente observa muito em relação a isso. Agora, Silvia, tem algumas coisas, por exemplo, eu acho que nada contra o gestor mudar. Sim, o gestor sim, entra, sim. O gestor ele quer mudar algumas coisas, mas eu acho que tem projetos, sabe, que deram certo e que precisam continuar, né? Por que não continuar e aprimorar? Exatamente. Eu não sei se é por ego, termina excluindo aquele projeto que deu certo, e aí começa tudo do zero. Por vaidade, por alguma coisa que volta lá do início, e começa tudo de novo. Sim. Isso é um retrocesso para a cidade. Eu penso que é um retrocesso. Com certeza é. É isso que esse é um dos principais problemas da administração pública, do gestor. Você está com um processo muito interessante, pessoas excelentes, funcionários até efetivos, tua mão de obra, você que vai gastar mais, de que forma? Você só vai dar a nomeação e adicional, no caso, para a pessoa continuar. Você contratando a outra pessoa, comissionando uma pessoa de fora, não estou dizendo que isso é um cargo de confiança, mas tem cargos de confiança que é bem complicado. Você tendo um servidor efetivo, ele também vai ser o seu servidor de confiança. Prova disso é que ele está se qualificando para isso. Exatamente. Então, por que você não pega esse servidor, né? E que se qualificou para aquilo, que trabalha ali dentro, que conhece tudo, e não dá o cargo de confiança para ele? Exatamente. Alguns até conseguem, mas não vou te dizer... é bom funcionário, tudo mais, mas é mais porque tem aquele contexto da amizade, de procurar. Exatamente, a parte da política. Mas não também, às vezes, a gente também pega muito comissionado que vem de fora, junto com
muito bons que a gente fala, poxa, podia ter ficado, a gestão podia ter mantido, mesmo sendo né, de confiança do gestor que saiu, ele era bom, tinha um trabalho legal. Aí o que entra, às vezes, não tem aquela, sabe, aquele amor pelo... como o outro, Silvia, mas enfim. você está quase se aposentando, né? Falta quanto tempo? Então, faz exatamente, né? São 10 anos e 2 meses. Deixa eu te falar uma coisa. O que que você espera durante esses 10 anos e 2 meses para você se aposentar? O que que você espera da cidade? O que que você espera com relação ao piso? Há muita coisa. Então, o que eu espero nisso tudo da cidade em 10 anos e 2 meses? Tem hora que dá um desânimo e fala assim, ai, vou antecipar. Mas aí veio a lei, né? Ia pegar para proporcional, sair antes. Ah, tô de saco cheio. Não sei o quê. Mas tem hora que fala assim, poxa, em 10 anos muita coisa legal pode acontecer. Você tem esperança. Isso é bom. Tem. Não, a gente tem que ter sempre, tem que ter sempre otimismo em relação a isso. Esperança, né? Então, com relação ao crescimento da cidade, eu aposto no crescimento, mas para isso falta tipo assim, um chute Tá na bola. faltando investimento na educação, investimento na transporte, saúde. Gente, não tem, falta muita coisa. Assistência social, em tudo. Vamos fazer um pacotão em tudo. Em relação à cidade, assim, um dos pontos, por não ser moradora, não por minha vontade, mas por vontade da família que nunca quiseram vir para cá, o transporte público deixa muito a desejar. Isso daí já é... Isso já é antigo, né? Isso é antigo, sabe? Sabe aquele fio que as pessoas tentam puxar e nunca vão. Não sei também se falta um pouco de vontade política da coisa. A gente tem dificuldade, a gente se desloca por nossos automóveis, moto, carona solidária. Silvia, a gente não assim. tem aqui... a cidade está crescendo. Sim. Você concorda? Sim. Mas eu acho que a cidade, a população, populacionalmente, essa cidade está crescendo. Sim, sim. Porém, a cidade não está crescendo como deveria crescer. Não temos um shopping que atenda essa população. Você termina tendo que descer para Barra, tendo que descer para outros lugares, porque o shopping, ele é um shopping pequeno. Tem espaço para poder você construir, para se construir, mas não sei por que não constrói. Enfim, né? Vamos descobrir um dia. Com certeza. Cadê o transporte público? Não né? tem. Nós estamos vendo até Santa Cruz cresce. Tem o BRT, tem investimento, mas aqui não cresce. Então, a cidade ela não está crescendo conforme a população. Não está acompanhando. Não está acompanhando, realmente não está. Isso assim. Universidade, você não vê uma universidade aqui particular. Não, só tem polos. EAD. Polos, EAD, sim. E aí, a gente fica... Mas tem cursos que falta ainda, eu acho que tem Sim, exatamente. Cursos até voltados, como que a base... né, da maior parte das pessoas que procuram o crescimento, eu vejo uma parte do servidor público. Poucos são os jovens que a gente conversa hoje em dia aqui de Itaguaí, que tem aquela prospecção de fazer um Enem, ou então de fazer uma universidade privada também, sabe? Eu acharia muito interessante que se houvesse políticas públicas sociais voltadas àquele jovem, do acolhimento daquele jovem. Falta despertar isso no jovem. Sim, tanto esporte, lazer, cultura. Eles têm um trabalho até bonito, eu tenho acompanhado o trabalho deles. Mas, assim, eu vejo assim, que ainda cabe um espaçozinho para projetos voltados a essa coisa de englobar tudo, não só esporte, mas uma educação, não só esporte, a parte da alimentação, fazer a complementação. Até mesmo o turista vem visitar a nossa cidade... Vai para o Hospital São Francisco. Exatamente. Eu não acho que o São Francisco tenha uma capacidade para atender, né, como deveria. Com a população de Itaguaí hoje, que gira em torno de 160, cento e poucos mil habitantes, eu não vi qual foi a prospecção do de 2023,
nosso hospital ele não está crescendo conforme... Ali, eu acho, assim, a minha visão é que ali comporta uma parte da população. Eu, na visão de gestor, estaria com um projeto de um hospital. Como já teve aí, começou-se em várias gestões a buscar a criação desse novo hospital, mas que não foi muito à frente. Não sai do papel. Não sai. Em relação a turismo, tinha um projeto antigo que levava, os ônibus saíam uma vez por mês, eu acho, não lembro se é o certo, do centro de Itaguaí, para quem quisesse ir, as pessoas se inscreviam e conheciam os pontos turísticos de Itaguaí. Muitas pessoas não sabem, por exemplo, o chafariz que tem ali. Qual é a história daquele chafariz? Aquele chafariz foi super importante na colonização de Itaguaí. Mazomba, é só uma cachoeira, não é só uma cachoeira. Isso não tem que ficar aqui internamente. Você está entendendo? Isso tem que ter, exatamente. Sair. O turista tem que vir. Rampa de voo livre. Aqui nós temos uma rampa de voo livre. Sim, essa eu sei. E essa rampa, ela poderia ser mais explorada. Exatamente. Sabe? Algumas pessoas poderiam vir aqui, turistas, sim, e até atrair, né, esportistas para cá. Isso, com certeza. Eu dar um exemplo de que é trazer o turista para cá. Começou-se a ter algumas, até eu já participei, caminhadas e corridas em Itaguaí. Né? A corrida do câncer de mama, do câncer... sim, lembro. Sim, inclusão. Foi agora. Inclusão foi super positivo. E durante essas corridas, teve algumas ações sociais, não foi tão abrangente, não foi tão divulgado, mas foi positiva. Então, é o caminho certo. É o caminho certo, é aquilo que eu te falo. A gente tem que dar César o que é de César. É uma visão de que é o caminho. É o caminho. Quantas pessoas... 5 mil inscrições. Mesmo que essas 5 mil pessoas não venham, foi divulgado. Às vezes você não consegue pegar o kit, que inclusive é dado de graça. Quem quiser contribuir com 1 quilo de alimento, leva para ajudar. É convertido para instituições de assistência aqui do município. Super interessante aquilo que eu estou te falando. Tem coisas que são legais. Vamos abrir? Vamos abrir um leque para isso. Com essas atitudes, você traz a população, você traz turista, você traz dinheiro para o município. Exatamente. Entendeu? Aí você fica... E visibilidade. Visibilidade, é aí que eu entro. Porque entendendo? Eu penso o seguinte, que quando você pega lá a Expo, que é uma porta de entrada... Excelente. Ele vem aqui, o turista vem aqui, sim, né? Sim. E vem visitar a Expo, né? Todo mundo sim, conhecia a Expo. Sim. E aí, quando chega aqui, ele para. Peraí, mas eu achava que a cidade tinha pontos turísticos, poderia... Sim. E aí, quando você chega aqui, você tem lá, né, informando, olha, vá visitar lá a Estrada do Matoso, vai visitar lá a rampa. Você sabia que nós temos história do chafariz... Você vai ampliando aquilo, ele volta. Ele Exatamente. volta e vem conhecer a cidade. Com certeza. Né? Com certeza. Tem hotel, vai ficar no hotel. São poucos, eu sinceramente, eu acho que tem uma na entrada. Falta ampliar esse... Deve ter uns 2 ou 3, sim. Fora isso, tem lá. Eu acho que falta. Aí tem um hospital. Não tem um hospital particular, nem privado e nem público que atenda a essa população. Eu penso que não tem. Eu mesmo já tive relatos de esportistas, né, que vieram fazer esporte aqui, se acidentaram e vieram parar no hospital aqui. Sim. Tem estrutura, né? Sim. E saem falando mal do nosso hospital. E a gente não quer que saia falando mal, a gente quer que saia falando bem da nossa cidade, né? Sim. Bom, enfim. Qual é o foco que você ainda tem no futuro enquanto servidora? Agora, enquanto servidora. Então, assim, eu queria muito aplicar o que eu sei, né, de uma forma mais abrangente, não só como nas tarefas auxiliares, né? Eu já fui coordenadora de patrimônio, e diga-se, graças a Deus, nunca tive uma conta reprovada. Foram 4 anos e 7, 8 meses, um negócio assim. Saí por política, por
ter pessoas, né, ligadas a políticos que eu não me dava, né, já tivemos problemas tempos atrás, e essa pessoa me trouxe um problema muito sério que acabou me fazendo desgostar do setor e pedir para ser exonerada do cargo. Pretendo sim, falar assim, você não tem interesse em ter um cargo? Tenho, para praticar o que eu aprendi, o que eu fiz também nos cursos com relação ao Tribunal de Contas, em vários cursos por ele, tem pelo Saberes Senado, tem vários cursos de aplicação, tanto como gestão de finanças, gestão de projetos públicos, e é enorme, sabe? Eu até penso que você tem que dar continuidade a essa tua formação, né? Sim, muitas pessoas falam isso para mim. Dá continuidade a essa formação, que é muito importante. E hoje, o maior desafio, né? Qual é o teu maior desafio na mudança de gestão para o servidor administrativo? Então, primeiro, se manter no lugar, né, ali, que não seria tanto problema, porque eu desempenho bem minhas funções. Às vezes eu saio porque eu quero, ou quando tem mudança de gestão, que eu acho que você ajudou né, proteriu, você, de certas formas, assim... Dá continuidade aos projetos? Sim, para os projetos que já estão. Pegar novos coordenadores que não têm aquela mentalidade de manter o fluxo de trabalho, a mudança. Formar essas pessoas, né? Sim. E mudança mesmo do setor, mudança de coordenadores, mudança de atitudes, mudanças de modos de trabalho, mudança de rotina, mudança de local, espaço físico, medo de ter também falta de insumos, né, de Isso é o que mais preocupante, né? Falta de insumo, porque como o profissional vai trabalhar, se falta, né, material, se falta até às vezes até verba, né, para desenvolver aquele projeto, dar continuidade. E assim, uma coisa também que a gente, como, né, funcionária administrativa, a gente gosta de ter o nosso ego amaciado. Não só nós, servidores públicos, né, auxiliar administrativo como toda. Quem não gosta? Reconhecimento. Espero reconhecimento. Nós não queremos reconhecer. O servidor público, eu penso assim, ele não quer só o reconhecimento financeiro, ele quer o reconhecimento pelo que ele faz, né? O reconhecimento moral, reconhecimento. Ele quer ser reconhecido. Eu estou aqui, eu estou desenvolvendo um trabalho para a comunidade. Por isso eu escolhi ser servidor. Eu sou servidor porque eu quero servir a comunidade. Inclusive, eu já recebi uma menção uma época atrás do vereador, né, Noel, na época que eu estava no hospital. Então, pelo fato de eu auxiliar muito, não só a população, né, que procurava, mas também alguns pedidos de você sabe como está funcionário tal, como está o servidor tal aí no hospital, como está o paciente. Ele era muito preocupado, a gente buscava assim, não só por pedido de político, mas por toda a população que chegasse lá, a gente procurava dar um apoio. Nós temos fotos dos projetos, né, dela. Deixa eu ver se nós temos fotos, sim. Essa aí é você na pandemia, né? Na pandemia que a gente trabalhou, né? Não ficamos afastados, foi no hospital, né? Toda parlamentada. Isso aí foi na coordenação de patrimônio. Quando você Isso aí fui trabalhando auxiliando, né, na vacinação, né? Na campanha de vacinação. A gente também trabalha. Nós agora temos a vacina da dengue. Isso. Já está aqui, já sabe? O município vai receber, ele está entre os municípios, 12 municípios vão receber. Aí foi lá no hospital ainda, foi na pandemia. Aí foi uma campanha que teve de doação, né? Que o Hemocentro veio para o município junto com uma igreja, esqueci o nome da igreja agora, para coletar, e alguns funcionários foram, né, solicitados para poder doar, e eu fui como voluntária. Foi muito bom. Muito legal, viu? Parabéns pelos seus projetos, seus trabalhos.
Eu queria explorar um pouquinho a tua formação, Sim, né? sim. E eu queria saber o seguinte: nós temos lá a Lei 2412 de 2003, Sim, que é sim. o Estatuto do Servidor Público. Sim, sim. Muito servidor não sabe dos seus direitos, né? Sim, Dos seus sim. deveres. Você Sim, sim. poderia, explicar para a gente um pouquinho sobre os princípios, né? Sim, sim. Que estão explícitos lá na Constituição, né? No artigo 37, Isso, não é no isso? artigo 37. Você poderia explicar um pouquinho? Porque eu Sim, acho que a gente precisa saber, né? sim, sim, sim. Então, a gente fala LIMP, né? LIMP, o nome bonito. Limpe, LIMP, que é limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade, moralidade. publicidade e eficiência. O que quer dizer esses né, princípios com relação à nossa lei do Estatuto do Servidor? Às vezes o servidor também pensa assim, só o gestor, né, o executivo, legislativo, judiciário, que tem suas Uhum. obrigações, né? Sim, Né? a gente Não, são cobra tanto. obrigações e direito. O Estatuto vem explicando isso. E o artigo 37 também, da Constituição Federal, que ele é do direito administrativo. A gente pensa, do direito constitucional. Sim, mas ele é mais ligado ao direito administrativo, ou seja, de como é regido o setor público brasileiro, né? A gestão pública. A legalidade, ela vem falar sobre o cumprimento das leis, tanto nos três poderes, quanto nós também servidores. Nós Até o também. próprio estatuto, eu tenho Exatamente. que. No estatuto ele deve Eu tenho que cumprir claro. o meu estatuto, tá ali? Exatamente, né? Em relação à legalidade, está na lei, cumpra, né? Qualquer coisa que você faça fora da lei, você está lesando não só o seu trabalho, o seu município, também o cidadão. Sim. É um conjunto? É um conjunto, exatamente, porque o foco da gestão pública é o cidadão. Tiro como exemplo você que mora, no caso, eu moro em outro município, eu quero que o meu gestor me forneça uma política pública de saúde adequada, eu quero fazer o exame, eu espero um bom tempo, então eu quero que aquele fluxo ande. Para isso, lá atrás, tem nós, servidores, que estamos ali para isso. Então, tudo dentro da legalidade, procurar nunca sair, eu vou fazer isso porque eu quero, não. Vamos buscar na lei o que eu posso fazer e o que Ou eu não porque eu posso. conheço, né? Eu conheço fulano, eu vou Sim, fazer, sabe? não, não pode, E aí a gente né? chega lá no Exatamente, outro princípio que você vai falar, né? isso. Aí vem o princípio da impessoalidade. Impessoalidade. Esse é muito importante também. É o quê? É tratar todos com igualdade, né? Tanto a gente ser tratado pelo executivo, como a gente tratar também o nosso próximo. Quando a gente faz um concurso público, lá está dizendo, no nosso estatuto, que é o nosso cargo de investidura, é como? Através de concurso público, né? Ou através da nomeação e contratação, né? Para a gente fazer a investidura no cargo público para efetivação, a gente tem que fazer um concurso público, o qual ele tenha a publicidade, que a gente vai entrar também nessa parte. No outro A princípio. gente tem que cumprir o que está lá. Também tem a legalidade. A gente tem que estar dentro do que diz aquele dispositivo. Tem que estar de acordo com o cargo, tudo direitinho. Nós não podemos fazer o acúmulo de funções em alguns casos. Tem alguns cargos que são são passíveis disso, o acúmulo, né, de cargo. Então, E que está na lei. tem que estar na lei. Tá na lei. Sempre a legalidade. O que diz o rege a administração pública, a bem da verdade, são as leis. São as leis. São as leis. Se está na lei, eu posso fazer. Não Se está não na está, lei, não faça. não faça. Tá? A moralidade, não quer dizer moralidade só com relação à moralidade pessoal. Quer dizer mais com a ética da serviço público, de como eu estou aplicando essas leis dentro das minhas atividades. Agora, vou te falar como tá faltando esse princípio aqui em Itaguaí. Moralidade. Moralidade. Esse princípio precisa exatamente. ser A gente
fala mais ética, ética do servidor público, já ouvi falar também, é muito interessante. E possam todos que tenham interesse de buscar o que é a ética do serviço público, é muito interessante. Também, né? Não só nós servidores, como gestores, como população. A população em si, o cidadão, ele não tem muito acesso a esse tipo de informação. Então, às vezes, eles reclamam de que não acontece isso e não acontece aquilo. Às vezes, ele não sabe, não é que ele reclama, ele não sabe como ele vai buscar, né, com relação a isso. Buscar a publicidade é como se dá a prestação de contas do gestor público. E aí a gente vê muito no site da prefeitura, lá, no portal de transparência. Sim. E com relação ao servidor, a publicidade é também o que está se passando. Eu também tenho que ser, né? Como o gestor faz a publicidade dele, a mostra para o cidadão, nós também temos que mostrar, no caso, para o cidadão e para a gestão, como a coisa está funcionando. A gente tem que ser bem clara em como a gente está trabalhando. Nunca esconder o que está acontecendo de um gestor. Pô, fiz uma coisa que não deveria. Eu tenho que publicizar isso. Publicizar como? Mostrar o meu coordenador, o meu diretor, ou o meu secretário, que a coisa está acontecendo, ou quando eu erro, ou quando a coisa dá certa, tudo positivo e negativo. Mas você não tem só seu ônus, tem que o bônus também. Então, essa publicidade, ela se dá de todas as maneiras, todos os princípios, desde do cidadão até o gestor, o legislador, o executor, todos eles têm essa publicidade. Você imagina se esses princípios fossem cumpridos, como seria diferente a nossa vida, né? Nossa! Aí que entra o princípio da eficiência. A eficiência! Tá entendendo? Aí que entra a eficiência, é fazer a coisa correta, no tempo certo, com o menos gasto possível. Principalmente se for um gasto público, porque a gente lidar com dinheiro do povo. Não é nosso, não é do gestor, não é do... Exatamente aí que a gente tem a importância da continuidade dos projetos que dão dando certo. Exatamente. Né? É muito, muito importante. Hoje nós temos, assim, eu dou o exemplo da educação. Hoje nós temos nas escolas ar-condicionados que foram comprados e foram instalados. Dinheiro público que foi investido ali. Mas esses aparelhos não funcionam, nunca foram nem ligados, porque nem tem carga, né? As escolas nem foram infraestrutura para isso. Sim. Então, assim, dinheiro público que foi gasto ali. Entendi, Isso não é eficiente. Isso daí também já se rolam já vários anos, né? Anos. É complicado. E, assim, em relação ao que você fala de educação, existem projetos, enquanto eu estava na universidade, de instalação de placas solares, que é a coisa do futuro, não, a caso do presente. A gente falava de placas solares. Do futuro, lá atrás, a gente falava futuro, hoje é presente, né? Bom, eu acho assim que já há mais de uns 10 anos já existem a UFRJ tem projetos maravilhosos de aplicação de placas solares, existe muita coisa legal, igual eu estava ouvindo ontem com relação à dengue, importar das universidades tecnologia, da Fiocruz. A Fiocruz está colocando em Niterói mosquitos, estão com um projeto de mosquitos geneticamente modificados para combater a dengue, e está dando certo, o índice deles estão lá embaixo. Poxa, vamos copiar o que é bom. Exatamente, e aí é importante né, as verbas para as universidades, para que tenha, é muito interessante. Para que tenha essas pesquisas, para desenvolver essas pesquisas. Exatamente. Então, para isso, convênios também são interessantes entre os municípios, né, não? Silvia, nós estamos finalizando e eu queria perguntar a você o seguinte: nós vamos ter aí eleições, né, para vereador e para prefeito, para vereadores e para prefeito. Sim. E eu queria saber quais são os seus anseios para as próximas eleições, o que você espera, né, do ano de 2025. Fala um pouquinho sobre isso. Então, eu espero, né, que as pessoas votem consciente. Que antes
faça uma análise, né, dos candidatos a prefeitos, vereadores, a história de vida, a história política, se não tiver história política, pelo menos história de vida. Pode ser conhecimentos técnicos, né? E que o que venha seja melhor do que o está. Ou igual, né? Pior não pode ser, né? Que a gente espera realmente que a gente espera que seja melhor, realmente que seja melhor. Exatamente. Eu espero que a população merece algo de bom. Bom, você tem alguma coisa para acrescentar? Estamos chegando ao final. Tem algum recado para falar para o pessoal da saúde, voltado para a saúde? Sim. Para o pessoal da saúde, continue, né, sendo forte. Trabalhando com amor, que a gente sempre trabalha com companheiros, amor, com companheirismo, forte. Isso aí falta um pouquinho. De união. Exatamente, união, força. E eu acredito, sim, num Itaguaí com um futuro brilhante, porque ela é uma cidade próspera. Né? Assim eu espero. Silvia, foi um prazer imenso estar aqui com você, tá? Esclarecer essa aula maravilhosa, porque para mim foi uma aula, gente. Isso. Sabe? Foi uma aula. Limpe. Sabe? Foi muito bom ter você aqui. Espero que você volte quando quiser, tá? Um grande beijo para você. Obrigada. Gente, estamos chegando ao final. Curtam nossa página, tá? No Facebook, no Instagram. Curtam a nossa live, tá? E até a próxima. Um grande beijo no coração de vocês. Até a próxima.